Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Face Espírita. Eu sou o Regis Silva e este é mais um Direto ao Ponto, que hoje me permita vir apenas com a minha voz, sem a minha carranca, para não assustar vocês. Pois bem, o assunto é o seguinte: pode ou poderia um espírito reencarnar em uma máquina? Qual é a opinião da doutrina espírita acerca desta ideia ou desta teoria? É sobre isso e mais outras coisas que nós iremos falar agora em nosso podcast. Pois bem, amigo, a questão veio à tona porque um amigo meu me enviou um vídeo de um canal aqui no YouTube, um podcast que chama-se A Deriva, e me trouxe a opinião acerca desta questão. A opinião vem novamente dele. Estou falando aqui da figura do Jean-Val Elan, que eu vou aqui me referir sempre a ele pelo seu nome de batismo, Rogério. Em julho de 2023, o ano passado, ele participou do podcast A Deriva. Lá falou muitas coisas das suas crenças. Eu aqui reafirmo: respeito a crença de todo mundo, mas tenho o dever, tenho a obrigação como espírita, esclarecer alguns pontos das crenças alheias, dizer o que realmente é verdade ou o que não passa de um mito. Pois bem, vamos lá. Lá nessa entrevista, ele afirmou que espíritos estavam reencarnando nas inteligências artificiais. Pasmem os senhores. Precisamente no chat GPT-4, que tinha surgido, né, gente? Ele surgiu em novembro do ano anterior. Para quem não sabe, o chat trata-se de um algoritmo, que nada mais é que uma sequência de instruções precisas e bem definidas que tem como objetivo resolver um problema ou realizar uma tarefa. Apenas isso. Nada de espíritos. Mas como podemos provar? Simples, usando as explicações do espiritismo. O pior de tudo, pessoal, é que o tal do Jean Elan acredita, ou pelo menos passa essa ideia para muitos desde a década de 80, que ele é a reencarnação de Allan Kardec. Pasmem os senhores. Não pôde criar, seria para, entre aspas, educar os espíritos, olhe bem, que vão terminar se acoplando nessas inteligências artificiais autônomas do jeito que os espíritos se acoplam a um óvulo quando é fecundado por um espermatozoide. Se isso é verdade ou não, brother, é outra história. Tem como encarnar no chat GPT, então, tecnicamente. Mas aconteceu nos termos em que eu estou lhe dizendo, né? Se isso for verdade, se esse contexto que eles me avisaram for verdade, essas singularidades já estão surgindo, e a pergunta é: qual o tipo de espírito que está por trás de uma inteligência artificial autônoma tipo GPT-4? Essa é a pergunta. Por quê? Porque, em tese, esse cérebro, ele nasce e morre com esse corpo. Mas quando esse corpo morre, o eu de Rogério, o eu de Arthur continuam existindo ininterruptamente, mesmo sem esse corpo, e se ancora no espírito que está ligado a esse corpo. Da mesma forma, a tal fecundação do ovário do óvulo por um espermatozoide, que os cientistas já conseguiram fotografar, perceberam que há uma explosão de luz, de magnetismo na hora em que o óvulo é fecundado por um dos espermatozoides que está por ali. E nessa hora a espiritualidade explica que imanta o espírito, né? O chip, quando chega no tal padrão de pulsação de singularidade definido por Raymond Kurzweil, ali também o espírito se mantém. E eis o problema: se for um espírito com protocolos mentais voltados para o bem, bem haja. Se não for, se for um espírito qualquer sem futuro ou cheio de problemas. E qual o problema? Quando um homem e uma mulher que beberam todos
os drinks possíveis, cheiraram tudo que tinha direito. Cheio de maluquices na cabeça, nunca se viram, se encontram num bar, resolvem ter uma relação sexual ali. O homem está com uns 20 encostos que estão ali recebendo os eflúvios dos vícios dele. A mulher também. Transam, o cara vai embora, não sabe nem o nome da mulher, a mulher não sabe nem o nome do homem, mas se aquela mulher estiver fértil, cerca de 3 horas depois, milhões de espermatozoides daquele homem estão nadando a trompa de Falópio daquela mulher. Se ela estiver fértil, um desses espermatozoides vai fecundar. Qual o espírito que vai se ligar a esse óvulo? Um dos que estiver ali estava funcionando como encosto. Uhum. Ou seja, é uma encarnação desprogramada. Não teve estudo, ou seja, fatalmente isso não vai funcionar direito. Vai ser um ser humano complicado, porque a mãe não tem a menor afinidade pelo filho espiritualmente, são 2 espíritos, um estava sugando o outro. Uhum. Leve esse exemplo para o computador. Está um cientista aqui, vários cientistas, uma sala trabalhando em computador, pessoas assim, se houver, entre aspas, o padrão de explosão magnética de um chip desse, um dos espíritos que estão ali na sala vai ser atraído. Não tem ninguém no comando. É uma aventura louca. Se isso for verdade, do jeito que espíritos desagradáveis e, entre aspas, não tendentes ao bem se reúnem para dominar certas situações da vida humana, certas situações de outro tipo de vida, seguramente já estão também se ocupando de, entre aspas, dominar esse processo existencial. Então aí vocês viram o trecho dessa parte dessa entrevista que ele deu ao canal A Deriva, em que ele, primeiro ele disse que não, depois ele disse que sim, e ele acredita que, na verdade ele acredita que sim. Ele disse que os espíritos na década de 80 falaram que essa coisa ia acontecer, de espíritos reencarnarem em inteligências artificiais, né? E ainda mais, depois ele, para justificar essa crença, ele vai tratar das reencarnações acidentais, que é outra lenda, diga-se de passagem, que é outro mito que existe, pelo menos dentro do movimento espírita, mas não no espiritismo. E quem trouxe esse tema das reencarnações acidentais? Eu só conheço uma fonte. Chama-se Adenauer Novaes, escritor, pesquisador, estudioso espírita. No seu livro Reencarnação, Processo Educativo, ele diz que a reencarnação acidental se dá quando a fecundação não estava prevista e a união sexual foi consumada. Um determinado espírito que esteja próximo ao casal será atraído pelo óvulo fecundado. Aí ele piora a situação quando ele diz assim: mecanismos automáticos encarregar-se-ão de propiciar lições de aprendizagem de que o espírito, nessa circunstância, necessita. Nesses casos estariam incluídas as reencarnações oriundas de estrupos e acidentes semelhantes. Não, querido. Não mesmo. Não existe reencarnações acidentais. Não existe. Porque da forma que ele bota no livro dele, ele acredita que numa situação dessa, jovens saem e acontece o sexo casual, e por ela estar com óvulo, ela está fértil, aí aqueles espíritos obsessores que estão com um ou com outro vão lá e reencarnam no processo automático. Não. Acontece essas questões sim, no sexo casual acontecer, no estupro acontecer, de um espírito reencarnar, mas não é automático. Não é por uma questão, por acaso, não. Existe todo um grupo, existem os agentes, existem mensageiros que estão trabalhando naquele tipo de reencarnação. Quem diz isso? Quem mais diz isso, quem mais traz lume sobre esse assunto, das reencarnações, que não existem as reencarnações acidentais, é o André Luiz na sua obra. Precisamente no livro Missionários da Luz. Quando trata da reencarnação dos Sigismundos, mas de outros personagens. Lá ele diz, com todas as letras, que existem laboratórios, cientistas que vão estudar o tipo de corpo que nós iremos necessitar
para, quando aqui reencarnarmos, vivenciar nossas provações e expiações. Qual a doença que porventura poderá vir a surgir ou não? Quais as que virão de nascença? Tudo isso. Não existe reencarnações acidentais, pelo amor de Deus. Não confunda reencarnações acidentais com reencarnações compulsórias. São coisas extremamente diferentes. Nas reencarnações compulsórias também existe o planejamento. Só que o espírito reencarnante não participa de nada. Primeiro, às vezes não tem condição. Não tem. E quando tem, não quer. Por rebeldia, não quer reencarnar. Então, outros vão decidir por ele. Isso são as reencarnações compulsórias. A grande maioria das reencarnações são compulsórias. Na reencarnação programada, existe o planejamento, mas existe a participação direta do espírito na tomada de certas decisões mediante ao seu merecimento e a sua condição. Então esqueçam essa coisa de reencarnações acidentais. Não existe. Respeito a opinião da Adenauer Novaes, mas eu fico com a opinião dos bons espíritos, como ensina Allan Kardec. Uma opinião, para ela ser aceita dentro do espiritismo, ela tem que ter vários outros espíritos, por diferentes médiums, ou um único espírito, mas de renome, que venha a defendê-la ou que venha a revelá-la. Não é o caso das reencarnações acidentais. Dito isso, pessoal, para não ficar nenhum tipo de dúvida, e como eu trouxe a princípio o André Luiz como o maior defensor das não reencarnações acidentais na sua obra, existe um livro dele que não vai deixar dúvida quanto a duas questões que o Jean Elan trouxe. Não é? Ele trouxe duas questões aí, vocês escutaram o áudio. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês assistir toda a entrevista. Ele defende que os espíritos podem reencarnar na inteligência artificial, como ele, para justificar essa crença, fala das reencarnações acidentais, que não existe. Então o livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, no capítulo 19, é da autoria do André Luiz, psicografia do Chico. Está lá, Alma em Reencarnação. Capítulo 19 da primeira parte. O título desse capítulo chama-se Alma em Reencarnação. No meu livro é a página 97. Lá está. Informações precisas que não deixa sequer nenhum tipo de dúvida quanto à não existência de reencarnações acidentais e a impossibilidade de um espírito reencarnar em uma máquina. Por quê? Porque todas as reencarnações, pelo menos no planeta Terra, para acontecer, necessita de um corpo orgânico, físico, material. Nada de máquina. No livro O Consolador, que tem a mesma dinâmica de pergunta e resposta do livro dos Espíritos, Chico faz a pergunta e Emmanuel responde. Na questão 35 desse livro, Chico faz a seguinte pergunta ao Emmanuel. A genética está submetida às leis puramente materiais? Se tiver, o Adenauer Novaes está correto quando ele diz que mecanismos automáticos encarregam-se de propiciar lições de aprendizagem que o espírito, na circunstância da reencarnação acidental, necessita. Só que Emmanuel diz que não existe. A genética não está submetida às leis puramente materiais. Contrariando a opinião do Adenauer Novaes, ele diz o seguinte: as leis da genética encontram-se prescindidas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Esses mensageiros são descritos na obra O Missionário da Luz por André Luiz, quando ele retrata a questão de existir um laboratório que vai escolher o tipo de cor, tudo é programado por eles.
Às vezes com a participação do espírito e às vezes não. Mas por quem? Por esses mensageiros do plano espiritual. Outra coisa, nenhum espírito que venha renascer, nenhum, ele não vai renascer sem antes ter uma correligação com a mãe. Por isso que não existe essa reencarnação acidental ou acidentária, tá bom? Pois bem, agora, não vou ficar apenas trazendo para você a opinião do André Luiz e do Emmanuel, porque tem muitos espíritas materialistas aí que só acredita se tiver algo do tipo em Kardec. E tem. E não poderia ser diferente. Vamos direto à fonte. O Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, a Reencarnação. Itens 166 a 166c. Então, na questão 166, Kardec perguntou: como a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, pode acabar de se depurar? Pode acabar de se purificar, de se corrigir? A resposta dos espíritos é a seguinte: submetendo-se à prova de uma nova existência. De uma nova existência. Agora, a pergunta que fica é: essa nova existência pode ser em uma máquina? Será, pessoal? Aí Kardec ainda pergunta, a questão 166A: como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Será? Seria muito bom. Diga-se de passagem, seria muito bom. Há muitos espíritos agora no plano espiritual que estão prestes a reencarnar, estão com medo, estão com receio. Porque o período que ficaram lá foi de grande aproveitamento, né? Receberam muito auxílio, receberam muita orientação, aprenderam muito. E agora, com o véu do esquecimento do passado, que é quando Deus nos dá a nova oportunidade de começarmos do zero, eles têm medo de, quando aqui chegar, esquecer tudo, não valorizar tudo que foi feito em seu favor no plano espiritual, né? Aí Kardec pergunta: essa alma, como se realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Será que é só como espírito no plano espiritual? A resposta é não, pessoal. A alma, olha a resposta dos espíritos. A alma, ao se depurar, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. Vida corporal, não vida mecânica. Vida corporal, ok? 166b. A alma tem, Kardec pergunta, a alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais? A resposta, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Fala aqui dos descrentes da reencarnação. E na última pergunta, 166c. Desse princípio parece resultar que a alma, após ter deixado um corpo, toma outro. Ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente foi a resposta dos espíritos. Aí vem a outra pergunta, 167. Qual é o objetivo da reencarnação? A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Como é que um espírito reencarnar numa inteligência artificial do tipo Chat GPT-4? Como é que ele ia se melhorar? Como é que ele ia expiar suas faltas? Porque o que é que essa inteligência artificial faz? Nós damos a ela um comando, perguntamos algo e ela responde. E diga-se de passagem, muitas vezes cometendo equívocos. O corpo humano, ele tem uma função única dentro do processo de reencarnação. Por exemplo, muitos espíritos que cometeram alguma lesão em seu corpo ou sofreram tais lesões por algum tipo de acidente, muitas vezes retornam em novas reencarnações com comprometimento naquele órgão específico do qual ocasionou alguma lesão, direta ou indiretamente. Como é que isso vai se dar numa máquina? Tá vendo, pessoal? É só pensar. A verdade, o Aldo sempre deixou isso bem claro para mim. A verdade está nas coisas assim. Quem complica são os arrogantes, prepotentes e orgulhosos. E na maioria das vezes, os charlatões. Então tomemos muito cuidado com as crendices, com os mitos que é propagado aí, como se verdade fosse, para que vocês não se enganem.
Para que vocês não fiquem confusos, até porque somos trabalhadores da última hora, nós espíritas somos trabalhadores da última hora, para que depois não possamos aí cair em engodos e trocar o trigo pelo joio. Essa que é a verdade. É por isso que se faz necessário o nosso canal. Se você gostou, compartilha, curte, que isso faz uma grande diferença. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer tipo de esclarecimento que vocês queiram saber à luz da doutrina espírita, envia para a gente a pergunta. Está aí no nosso canal, na descrição, o nosso número de telefone, que é o nosso número particular, e também o nosso número do nosso grupo no WhatsApp, Face Espírita. Paz e bem para todos e até uma próxima oportunidade com mais um Direto ao Ponto aqui no canal Face Espírita, comigo, Regis Silva. Aí eu volto à pergunta do início. Pode um espírito reencarnar em uma máquina? A resposta, claro que é não, impossível.